Acorda, peão, tá na hora de acordar. Acorda, peão. Bom dia a todos que nos veem. Mais um Acorda Peão. Hoje é terça-feira, 8h15 da manhã. Hoje nós temos convidados aqui. Hoje nós vamos ver a questão do STF, nós vamos ver a questão da vacina, nós vamos discutir como é que está a situação da população brasileira em relação à vacina e a volta às aulas. Bom dia, Dr. César Marta, um dos idealizadores do Acorda Peão. Olha que legal. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, colegas de estúdio. Bom dia, ouvintes. Então, gente, hoje eu anunciei que o Renato Bento Luiz, o Renatão, estaria aqui conosco, né? Grande figura, mas ainda se restabelecendo. Tomara que quinta-feira que vem ele esteja aqui conosco. Doutor César, como andam as coisas no meio sindical? Olha, as coisas no meio sindical, pelo menos o Sindicato da Alimentação, né, do qual eu tenho a honra de compor o quadro jurídico, está numa situação difícil. Empresas fechando, sem pagar ninguém. A gente, infelizmente, tendo uma limitação para atender as pessoas por conta da fase vermelha, que graças a Deus superamos. Estamos numa situação muito difícil. Muito difícil. Né? E você tem acompanhado uma coisa que eu tenho bastante curiosidade. Gente, a gente sabe que é notícia, mas nem sempre eu olho tudo. E porque, sinceramente, eu não penso que o STF, essa questão de Moro e Lula, seja tão primordial para a classe trabalhadora, para a crise que a gente está atravessando, né? A gente que tem uma força de trabalho, que precisa vender, precisa andar, trabalhar para os outros, para ter uma renda para sobreviver, tem algumas questões que são importantes do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, mas da questão mais imediata da vida dos trabalhadores, em especial aos dois sofrimentos que mais impactam o trabalho hoje, que é o sofrimento de não ter trabalho ou de ter um trabalho onde você é extremamente submetido, é o sofrimento de ter um desgoverno em relação à vacina, né? De ficar solto, largado por aí. Mas a gente está tendo notícias em relação à questão do Moro, da conversa do Moro com o Dallagnol, com a explícita intervenção dessas duas casas, né, do tribunal, do juiz e do Ministério Público, para poder, na época, calar o Lula, afastá-lo e não permitir que ele viesse disputar as eleições. Agora está mais do que claro toda a arquitetura do golpe de abril de 16. Conta um pouco pra gente. Para mim aquilo foi uma covardia. Está muito claro, por exemplo, tem a questão da quebra de sigilo que fizeram, que eles faziam uma quebra informal antes para ir. Não sei se você ficou sabendo dessa notícia. Eles fazem. O que acontecia, pessoal? Uma quebra de sigilo informal. Só para vocês entenderem. Para haver quebra de sigilo bancário, fiscal, é necessária uma ordem judicial. Como os procuradores da Lava Jato tinham uma boa relação com o auditor fiscal, o que acontecia? Antes de efetuar a quebra de sigilo formalizada, o que eles faziam? Eles pediam para esse auditor fiscal quebrar previamente para ver se tinha alguma coisa errada. Identificando que havia alguma coisa errada, aí eles pediam formalmente para o juiz. Quer dizer, mas a prova, inicialmente, ela foi produzida de maneira ilegal. Até para não desmoralizar a Operação Lava Jato, eles faziam isso. Quer dizer, eles trataram o processo penal. E, infelizmente, isso não é uma exceção. Não é uma exceção. Tem vídeo, inclusive, de um advogado que gravou sem querer a juíza conversando com a promotora a respeito de como que ia ser a sentença. Quer dizer, está longe de ser uma coisa excepcional, né? Infelizmente, na esfera criminal, não há, às vezes, como no caso do Lula, trata o processo penal como se uma formalidade fosse. Isso realmente precisa ser discutido. Isso realmente precisa ser mudado. Se queremos ter um processo justo, que efetivamente garanta a equivalência de partes, que não é a realidade hoje que nos apresenta. Então, mas o que mais chama atenção pra gente, doutor César, eu não sei se você tem acordo, é o seguinte: como que judiciário, STF, tribunais superiores como Tribunal Regional Federal, STJ nessa história nem apareceu tanto, mas o STF e o TRF
como fica evidente que eles trabalham em conjunto, se combinando, porque não é possível que ministros, pessoas de conhecimento notável no STF não tivesse percebido que tinham problemas na condução do processo, sem dizer que tinha uma ingerência direta do modo norte-americano de lidar com esses assuntos, Não, né? tanto que, estranhamente, né, não sei, passe de mágica, o Moro sai do Ministério da Justiça e assume um cargo, é sócio, na verdade, de um escritório americano, né, que dentre os clientes desse escritório, né, de compliance, vamos botar umas aspas, né, compliance, na minha opinião, acho que é para os Estados Unidos falar, isso aqui anda no meu jeito, isso aqui não anda no meu jeito. Eu vou fazer um debate aqui, que eu estou começando a estudar isso. Compliance só serve para os trabalhadores, viu? Compliance para empresas grandes, ela não. Isso aí é para inglês ver. Para inglês ver, de novo. Para. Acho que assim, para a empresa se adaptar o que o americano quer, o que os Estados Unidos quer. Que eu não sei se eles vão ter toda essa força depois dessa crise, porque a China também tá vindo com tudo, né? Uhum. Aí ele assume um cargo com um salário generoso e dentro um dos principais clientes no Brasil desse escritório é justamente a Odebrecht. Não é muita coincidência? Demais. Ele falha a empresa aqui no Brasil e vai tratar da recuperação dela no exterior. Não, falha a empresa viajando em hotel 5 estrelas, viajando em primeira classe, para Suíça, Estados Unidos, com o nosso dinheiro. A que ponto que chega o ódio da burguesia. E não tinha agenda oficial nesses países quando eles foram para lá. Não, porque ficou tudo na linha do pessoal. Eu estou fazendo desenvolvimento pessoal, estou aqui conhecendo como é que a CIA age, como é que a CIA pode intervir num país via as suas instituições, entre aspas. Nesse intervalo eu conheço um chocolatinho suíço. Né? Mas imagina que isso poderia ser uma agenda... Eu compro um Rolex. Imagina que isso um dia poderia ser uma agenda pública com um Rolex. Jamais, né? Mas assim, de novo... Fica muito patente essa coisa que a gente precisa ter claro, né? Que as instituições não trabalham para o trabalhador, né? Para as reivindicações da população, da massa que compõe a força de trabalho e que compõe esse país. E outro aspecto que eu chamo assim, bastante atenção em relação ao compliance. Vou explicar para vocês, né, o que é compliance. Compliance são regras de transparência, de como se negocia, da boa fé na contratação, nos contratos, no rigor do cumprimento do contrato, no rigor do trato com a coisa pública. E agora, gente, como eu falei, eu estou estudando essa questão, eu fiquei chocada. Doutor, o senhor acredita que direito coletivo do trabalho, que esse direito aí, trabalhador, que você conhece do acordo coletivo de trabalho, da convenção coletiva de trabalho, agora é lido pelas regras desses princípios, destas leis, aqui no Brasil conhecido como lei anticorrupção, e também traz outros princípios além disso do compliance? Porque agora... E não é nenhum, nem dois, e nem três doutrinadores, juristas que ouço falando isso. O direito coletivo do trabalho, com a reforma trabalhista, com a lei de liberdade econômica, com a lei geral de proteção de dados, a negociação coletiva dos trabalhadores, a correlação de força histórica que moveu esse mundo, que move o capitalismo, que moveu o mundo no pós-guerra, passa pelo viés do compliance, da transparência, da boa-fé nas negociações coletivas. Olha que deslocamento de lugar. Se tira de um lugar público, de um interesse público, de um direito social e transfere isso para a esfera privada da negociação, onde espera-se que a boa-fé entre as duas partes prevaleçam nas contratações, como se fosse uma coisa, um negócio jurídico puro e simples, aonde o trabalhador decidir a sua remuneração, as suas férias, a sua forma de organização local de trabalho, as suas reivindicações em qualquer estágio do capitalismo que seja,
seja para os trabalhadores uberizados, para os trabalhadores bancários, para os trabalhadores que trabalham nas financeiras, para os trabalhadores que trabalham em outras plataformas digitais. Eu estou falando aí do pessoal da Rappi, o pessoal de entrega, Mercado Livre, o que vocês quiserem. Todo mundo vai ter que negociar suas condições de trabalho, porque não vai dar para engolir que eles não são patrões. Passam pelo viés privado do compliance, da boa-fé Deixa eu ver se eu entendi. objetiva. Essa regra que o compliance quer ditar é no sentido de negociar com cada trabalhador individualmente? Também, justamente, porque tem esse aspecto que a reforma trabalhista trouxe Sim, isso, né? tentou, é. E agora, Tá o tentando. arcabouço jurídico começa a dar o arremate, começa a dar o que a gente fala quando você vai fazer uma roupa, um negócio assim, que você fala assim, o acabamento, né? É. O acabamento do trabalho, o acabamento do móvel, o acabamento da roupa. O acabamento no Brasil está no seguinte: lei da liberdade econômica. Aqueles princípios da liberdade econômica que passam pelo compliance, que é essa lei anticorrupção melhorada na liberdade econômica, aplicam-se às leis trabalhistas e como negociação trabalhista agora é um negócio jurídico puro e simples, sem considerar os desdobramentos sociojurídicos, Socioeconômico, sociais, socioeconômicos disso, transita nessa esfera privada. Olha aonde que o retrocesso... A pauta nem era para andar por aqui, tá, gente? Mas olha onde a conversa leva a gente, isso que é legal, né? se O ao informar. vivo. Olha onde que os trabalhadores foram parar. Na boca do tubarão. Não, e, pessoal, vocês me desculpem, só queria botar uma reflexão. A princípio, a gente ouvindo assim, vou negociar com o patrão, nananã. Pra que sindicato? Sindicato só atrapalha. Nananã. Pessoal, negociar individualmente com o sindicato já é difícil. Não vou tô dizendo que sindicato é fácil, é mil maravilhas, só tem santo. Não é isso também não. Mas a força de negociação, uma pessoa individualmente, é claro que existem exceções à regra, mas eu vou tratar aqui de uma linha geral, vou ser generalista aqui. Normalmente, você não tem essa força. Normalmente o patrão fala, o que eu tenho para te pagar é X. Quer? Não. Então vem o próximo. Até ele achar um que quer. Aí a pessoa aceita. Só que chega num ponto que o patrão acha, tô pagando muito pro cara. Aí ele chega, arruma outro pela metade, enfim. Negociar individualmente, normalmente pro trabalhador é uma roubada. Sempre. É uma roubada. Sonho que se sonha sozinho não é sonho, né? O sonho, para ser sonho com a qualidade de sonho, ele tem que ter os outros para você dividir e para poder até realizá-lo, né? Que eu já atendi de reclamação trabalhista que o cara começava a pagar um percentual de comissão. Aí depois ele chega, olha, você tá ganhando muito, baixa a comissão. Olha, acho que você tá ganhando muito mais ainda, então baixa. É assim que funciona, minha gente. Quanto mais grana o patrão tem, mais ele vai achatar. Não tem jeito. E a regra normalmente é assim, quanto mais a gente produz, mais o empregador vai exigir. Até aí é uma regra da vida, eu penso. É uma questão subjetiva do trabalhador. Mas você tem que saber se esse trabalho rende alguma coisa socialmente. Se ele é de fato um trabalho produtivo em todas as suas dimensões. Na dimensão cultural, na dimensão do lazer, na dimensão da autorrealização. Porque a gente fala para os nossos filhos, eu falo para o meu, filho, vai trabalhar, tá difícil as coisas, faça algo que você goste. Não vai procriar, não vai ter filho para criar, porque daí a coisa muda de figura. Mas é jovem, tenha sonhos. Se tá difícil o mercado, vai ganhar pouco, pelo menos ganha pouco no início, feliz, ganha experiência feliz, porque faz o que gosta. O amadurecimento vem com o tempo, isso é um processo natural da vida. E o capitalismo tende a romper com esse processo em favor dele, né? Corrompe o jovem, corrompe o mais velho. Uma coisa é você ganhar pouco odiando o que faz. Agora, se você... Ele exclui o mais velho, na verdade. Gente, eu tenho... Assim, eu tô fora do mercado de trabalho, eu sei o que é você ter uma disposição, Patrícia, ser intelectualmente ativo e não conseguir se colocar no mesmo patamar de uma pessoa que tem 25, 28 anos. Basta ver um cara com mais de 45 anos, dificuldade que ele tem para arrumar outro emprego.
Na nossa profissão também tá assim, né, doutor César? Não, advogado não vem com essa, não, porque nós somos um setor que proletarizou tal qual médico correndo atrás de Nossa. plantão, né? Sim. Nós somos isso, proletarizou geral. Essa coisa da classe média, eu tenho batido isso aqui faz tempo, pra mim, Mas é culpa dissolveu, nossa acabou. mesmo. É culpa nossa, porque a gente acha que é mais que os outros. A gente não é. Não se- o colega nosso não se vê como trabalhador. É porque é difícil você Não se sair de um enxerga. patamar para o outro, mas a gente Não, mas precisa sempre foi. buscar mais solidariedade, né? Em todas as categorias. Em Né? O pessoal todas. se individualizou muito. É, só que agora a gente faz o que gosta, tá ganhando menos, infelizmente, isso é uma regra geral. Poucos são os advogados que estão numa ascensão, numa ascendência. Poucos. Tem sim. Que descobre o nicho, que descobre. Isso é um exemplo da nossa categoria, tá, gente? Mas não é a realidade da maioria. Né? Mas não é a realidade da maioria. Mas, de repente, você começa a trabalhar no que gosta com uma pressão danada pela sobrevivência, né? E outra, nós somos os trabalhadores que precisam se informar, se atualizar constantemente. Isso E custa tá dinheiro, cada custa tempo. vez mais caro. Qualquer ser humano é assim. A nossa profissão exige muito mais, porque os tribunais produzem, infelizmente, têm produzido no nível do retrocesso, né? Estão retirando direitos em doses lentas e miopáticas de trás para frente. Eu tenho reparado isso. E aí, isso tudo para fechar essa discussão nossa, né? Que toda essa na reforma verdade, não querem que trabalhista tenha no mais Brasil direito. foi tão aprofundada. Forma da Previdência. Não querem que o cidadão tenha direito mais. Sim. Eles não querem que o cidadão tenha Isso direito. tudo se aprofundou na pandemia, né? Não, e a pandemia deixou muito claro, né, como fez mal essa reforma trabalhista, o quanto fez mal essa reforma da Previdência. Deixou isso muito claro, pelo menos pra mim, não E sei. deixou também muito claro o ódio da burguesia Sim. nacional pelos mas você vê- pelos brasileiros, Mas né? você vê, burguês entre aspas, Patrícia. A burguesia é dependente, tira o Estado, ela cai das pernas. Burguesia entre aspas. O que a gente vê por aí não é burguesia. O cara que acha que é burguês. Ah, não. É. Tem um setor que quer ser igual. Que acha, mas isso não é. Ele é pior que o trabalhador, porque o cara só tem aquele negócio dele. Se ele fechar igual fecha, o cara quebra. Tem cara quebrado por causa disso. Mas essa consciência, como agora está doendo na pele, eu acho que ela vem. Porque, de fato, os setores produtivos, os setores que tocam esse país, os setores que empregam, Pegar o que a cara que tem pequena e a média indústria É o e as cara que tem empresas familiares, essas ficaram sem pai nem É mãe. isso que eu tô querendo dizer pra você. Pega o cara que tem um comércio pequeno, um barzinho pequeno. E é o maior setor que emprega, que garante Entendeu? a renda, a circulação da riqueza no país. Eles não são. É que eles estão mais próximos estão numa situação pior, acho mais precarizado, porque os caras não têm nada. É. E assim, Não, gente, são 70 milhões que viveram de R$ 600 no mercado de trabalho nos últimos Não, 6 meses. e gente. foi o que sustentou essa economia. E foi, impressionantemente, foi o que sustentou o Brasil. Economia interna. Fora a estrutura do SUS na questão da saúde Sim, pública, sim, sem dúvida. foi o que sustentou economicamente o país, que girou, né? A gente vai sentir o baque agora que acabou. Diz aí que em troca de algumas privatizações, em troca da privatização do Banco Central, que voltou o projeto a ser discutido na Câmara, né? Pode Olha, ou é ser, já muita está burrice- escrito, a imprensa hoje já traz essa notícia, Bolsonaro falando, olha aí, ó, se a gente pode até pensar aí nos R$ 200 de Desde que faça, auxílio eu faço. emergencial, Ajuste desde que fiscal. faça, vote o Banco Central. A Não. autonomia do Banco Central, que traz da reboque a privatização Do Brasil da da Casa Caixa. da Mãe. Gente, vocês têm noção? Vai privatizar agora. Não, agora, em plena pandemia. E hoje, que quando preço o que é mundo que vai? inteiro está Não, e a intervindo que com as preço que forças do vai? Estado para recuperar a economia. E a que preço que vai? Porque assim, o capitalista é uma regra básica, lei da oferta e da procura. Não, mas privatizar a empresa Agora. que faz dinheiro, que Então. controla a emissão das moedas. Ah, mas isso não tem nada a ver, porque Tem é como tudo a se ver. fizesse papel. Não, Não. tem toda uma Tem que ter regra do laço, jogo por tem que ter- trás. não. Eles não estão sozinhos. Não tem como fazer Igual isso. aqui, né? Deixou o câmbio à vontade, não foi? Ah, é um dos o câmbio? pilares do neoliberalismo, esse câmbio frouxo, solto, todo mundo faz o que Não, quer. e aqueles Porque que... isso é dolarizar a economia do Brasil, viu? Autonomia do Banco Central, privatização da Casa da Moeda,
com a regulação de preços de acordo com o câmbio, quer dizer, dolarizar as economias, basta ver o que aconteceu na Argentina. Teve um outro país da América Latina que também dolarizou, foi Bolívia, há uns anos atrás, que teve que... Não lembro. Sei que teve uma onda grande, os tigres asiáticos em 98, 97, Lembro. 96, que dolarizaram suas economias, porque, nossa, livre mercado era o que era, e deu Arrebentou. aquela crise. Né? Argentina, antes Dos do governo Kirchners. dos Kirchners, um governo antes, que agora eu não Era lembro o Macri. do nome dele, era Macri? Mauro Macri. Não recordo. Mas, assim, as experiências que a gente vê no mundo é que não deu certo. E quando no Brasil se fala em autonomia do Banco Central, fala-se em privatização da Casa da Moeda para impressão das notas, por causa do lastro, isso significa, de uma certa forma, abrir mão da política monetária no Brasil, do controle da moeda, porque não é só a impressão. Autonomia do Banco Central significa exatamente o quê? Num cenário de um governo ultra neoliberal, cenário de liberdade econômica Esse governo e etc. é muito estranho, Patrícia. Porque assim, vamos pegar a história do Bolsonaro. Ele não foi liberal. Ele não foi liberal. Ele foi intervencionista sempre. Nunca ele votou a favor. Ele, sempre, pra ele poder entrar no poder, ele fez esse jogo de ser liberal. Mas ele não é. Ele gastou mais com as emendas dos deputados no orçamento de 2021 que vai ser votado, Não os é. 3 bilhões, do que tudo que ele já gastou O Guedes até é, mas ele contra a não é. Covid, no ataque à Covid. Não, mas ele é... Nossa senhora, não, pra quem falou que era uma gripezinha, e daí não vai dar em nada. Verdade. Nós temos um coleguinha aqui no estúdio, vamos ver. 4 patas. Um coleguinha canino, amigo sempre. Então, mas é interessante Esquisito. a gente ter essa noção que o governo, ao passo que o país inteiro, ao molde dos países asiáticos, da China, de algumas discussões já sólidas em alguns países da Europa, de intervenção do Estado para segurar essa onda Que era o dentro certo. da pandemia, que a pandemia não acabou, Que é né? o certo, Mas acho. que está intervindo, está vendo que precisa de políticas, como a gente vê na televisão falar, dos New Deals da vida, aquelas políticas de intervenção do Estado dos anos 20, dos anos 30, do governo norte-americano, dos governos nacionalistas desenvolvimentistas, principalmente desenvolvimentistas, precisa da força do Estado, da Sim. distribuição de crédito dos bancos públicos. Isso é um movimento, é uma tendência mundial. E o Brasil, impressionantemente, está retrocedendo, está indo na contramão dessa tendência mundial. Né? Ao passo de achar que, por exemplo... E vamos falar aqui. Os Oi. 600 reais que ele pagou, não foi porque ele quis, não. Foi o Congresso. Ah, sim, foi uma briga do Congresso que foi para 500. Aí ele Congresso. falou, nem eu, nem vocês, é 600. Agora que eu vi que tá bom, vou pegar pra aí mim. 600. Por ele é ser 200, olha lá ainda. Tanto é que ele voltou. Hoje os jornais estampam que volta a discussão do abono emergencial de R$200, mas a troco da privatização da Eletrobras, do STF liberando uma série de coisas que estão lá passadas, falando do Banco Central, porque essa é uma decisão do STF da semana passada que repercute agora com a volta da tramitação do projeto, aceitando discutir projetos de lei alterando o Estatuto do Índio, Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso. Gente, vocês têm noção qual é o preço que os trabalhadores brasileiros que financiam toda essa bagunça vão ter que pagar para esse projeto ultra neoliberal? Porque aqui é assim, olha, liberal capital... Liberal, olha, esse pessoal liberal, vamos falar uma verdade. Eles querem liberalidade pros outros, pra eles querem Estado. Sim, eles querem Estado, porque Pra o eles querem capital, Estado. quando dá problema, é o Estado que se resolva. É. Eu vou pegar o meu dinheiro e sair do Brasil. Não, o Nós Estado estamos vai em dar crise, dinheiro. é isso que está acontecendo. Né? Não, fora. Elas estão saindo do Brasil fisicamente e, do ponto de vista dos investimentos e da especulação do que rolava aqui,
Elas cataram delas, liquidaram seus títulos e estão Ah, indo foi embora. embora. Porque na crise não tem expansão de crédito no liberalismo. Na crise tem, eu cato o meu e vou embora e largo vocês Não, aí. na crise o banco vai emprestar dinheiro. É que ele vai segurar o dinheiro, não vai emprestar pra qualquer um. Então, mas o ideal é que houvesse uma Fosse banco expansão de público. crédito para Bem, agora, garantir o giro virtuoso banco da privado vai moeda, emprestar né? tanto que teve aquela liberação para socorrer as pequenas e médias empresas. Que ficou toda estancada nos bancos, ficou né? estancada. O banco não emprestou. Não emprestou porque eles exigiam garantias como se estivesse no período de Normal. normalidade, né? Então, você joga no Um privado, erro. é isso. Erro. Largou as pequenas e médias empresas, eu achei isso um crime. Já tinha destruído com a Lava Jato o setor da A indústria construção da civil. construção civil, principalmente os setores terceiros que empregavam muita gente nas obras e no trabalho da Petrobras. E agora, com a pandemia, detonou aquela reunião fatídica do dia 22 de abril de 2020, onde o ministro da Economia, Paulo Guedes, falava assim, vamos dar dinheiro para as grandes, porque as pequenas e médias, essas não interessam, muito cara, não vai adiantar nada. Porque a política brasileira é toda voltada para essa elite internacional que suga, suga, suga e não traz nada em troca. E pior, a nossa elite nacional, Apoia. elite, hein, gente? Amarrada com eles, né? Não acham que são europeus até hoje. Acho que foi você que começou falando isso hoje, abriu falando isso. Querem ser uma coisa que não são, né? Assim, ali a raia, o baixo clero, que quer ser igual à classe média alta, que está aliada com os grandes, com os poderosos nesse país. E que não perfaz 10% da população. Que 10. Menos que... Olha a situação que fizer os um, é brasileiros muito. se encontram. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Né? Como eu falei, a ideia aqui não era nem colocar esses assuntos, mas a gente vai desdobrando, né? E vai vendo o quanto isso afeta o nosso dia a dia. Doutor César, vou dar um dado aqui, eu gostaria que você comentasse. Pandemia. 9.550.301 pessoas infectadas que contraíram o vírus. Mortes até as 8 horas de ontem. 232.248 mortes. Em um dia, 24 horas no país, foram levantados 28.061 casos novos de Covid-19. E denúncias seríssimas que em dezembro de 2020, por exemplo, no estado do Maranhão, isso de uma ação que o estado do Maranhão propôs essa semana no STF, 13 mil leitos existiam. Em janeiro, de 13 mil, o SUS passou a financiar só 7 mil. E a projeção para fevereiro é do SUS financiar só 3 mil leitos no estado de Maranhão. Então, de dezembro para fevereiro, teve uma perda exata de 10 mil leitos que serviriam leitos de UTI e sua manutenção, né? Porque não é só deixar a cama com tem que ter o equipamento, tem que ter o enfermeiro, tem que ter o médico, tem que ter o remédio, todo o aparato de insumos médicos para o tratamento da Covid. 10 mil leitos desativados, tanto para as doenças normais, assim, fora do período de pandemia, e para o tratamento da Covid, fora os leitos de UTI. E aí a gente vê que o Brasil, em inovação e tecnologia, no orçamento que nós já trouxemos aqui na semana passada, no orçamento da União, teve uma quebra de pesquisa científica de 76%. E para o conjunto do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Secretaria, né, do setor de Ciência e Tecnologia, uma diminuição de 20% do orçamento para 2021. Ponto, parece prova, assim, né? Comente, por favor. Não, isso aí mostra a ausência de compromisso desse governo, né? Com questões que realmente interessam. Pelo que eu vi, aquela questão do leite condensado, gastou mais com leite condensado que com... Não, gastou 1 bilhão, só com leite condensado, só com aquela coisa lá, 1 bilhão e 800 milhões. Gastou mais do que gastou com a pandemia, assim, direto no ataque à pandemia. Não estou falando de abono, estou falando de ataque à pandemia. Aí se mostra qual a prioridade desse governo. Não é com a população. Não é. Então, gente, não tem prioridade esse governo com a população. E daí? Só uma gripezinha. Vai morrer gente mesmo, e daí? Eu tenho uma questão, eu queria até lançar para vocês estão me ouvindo? Toma cloroquina que resolve tudo.
por exemplo, se privatizar o Banco do Brasil, Banco do Brasil não, desculpa, Banco Central. Porque de falar da autonomia e privatização da impressão de moeda, da Casa da Moeda, tudo, no fundo quer dizer privatizar, né? Trazer um método privatizante, mais ainda, porque vai estar lá assinado com o CNPJ, privatizar o Banco Central, que é tratar da autonomia do Banco Central, dele não estar vinculado às políticas monetárias e fiscais do Brasil. E suponha que privatizem a Eletrobras, doutor César, porque a Eletrobras não é fábrica de geladeira, não. A Eletrobras é a empresa que congrega todas as usinas hidrelétricas do país, as distribuidoras de gás, redes de transporte. É uma coisa enorme, imensa, que garante a distribuição de energia neste país. Né? Fatiar e lotear e privatizar, por exemplo, a Eletrobras. Imagine que a gente tivesse um governo, suponha que aconteça uma hecatombe aí, uma alteração de rumo, uma divergência do trajeto dos astros, e a gente consiga eleger um governo de frente popular, um governo, assim, para ser assim, bastante otimista do ponto da social-democracia liberal, o liberalismo de esquerda, que é o que anda discutindo por aí, mas pessoas que pensem no Brasil, mas mantenham os compromissos com o capital especulador, com o capital financeiro. Teria retorno? Você acha que tem cenário político para um retorno no Brasil, no caso de uma privatização da Eletrobras? Ou então eu vou ser mais concreta para não ficar tanto assim. Você acha que um governo tipo... vamos lá, um governo social-democrata e esquerdinha conseguiria suspender a reforma trabalhista e voltar à CLT, por exemplo? Teria força política para isso? Tem cenário para isso? Se fosse nesse momento, não. Pois é, gente, eu juro, a gente quer construir alternativa, mas essas são questões que se colocam. E eu defendo hoje o fora Bolsonaro, por impeachment, por fora, seja como for, o fora Bolsonaro, porque é o seguinte, se ele avançar nesse calendário de privatizações, o povo brasileiro não vai conseguir numa próxima legislatura, num próximo mandato de 5, 6, 8 anos, voltar uma reestatização, voltar ao domínio público das Eletrobras da vida, da Embraer da vida. Porque, olha, gente, passou 16 anos do governo Lula, a Embraer não foi reestatizada. Olha o que deu, tem grana do BNDES e não tem projeto de reestatização. E eu insisto, num projeto social, democrata, um liberal de esquerda, não reestatiza empresas como Embraer. Qual é o projeto que a gente tem para a classe trabalhadora, para os trabalhadores no Brasil, para a gente sentir que essa terra é nossa, que é aqui que a gente come bem, que é aqui que a gente estuda bem, que é aqui que a gente ama, que a gente sofre e que esse espaço é nosso? Como é que a gente toma rumo da nossa vida? Num cenário desse. Vai ser mais difícil. Não dá para manter Bolsonaro até o final? Por mim, ele nem entrava. Por mim, ele nem entrava, mas o povo escolheu mal. A gente paga a conta junto. Mas você percebe a colocação? Sim. Por exemplo, que um governo, vamos supor, estilo Lula, não faria a reforma, a contra-reforma trabalhista? Pode ser que ele desse um avanço ao outro. Pode ser que uma coisa ou outra ele fosse restabelecer, mas tudo não. O governo Lula, ele estabeleceu o aviso prévio proporcional. No governo dele que saiu. Pode ser que uma coisa ou outra ele volte, mas não integralmente como era. E outra, vai depender da composição do Congresso também. Não adianta entrar um liberal de esquerda se a maioria do Congresso é direita conservadora. Olha o tamanho da tarefa da classe trabalhadora. Sindicato nunca foi tão importante para a classe trabalhadora. E classe trabalhadora não é aquela do contrato formal da carteira de trabalho, não. Nunca esteve tão enfraquecido, né? Porque o centro do neoliberalismo, desde os anos 40, é claro, vamos destruir os sindicatos. Houve uma suspensão, né, dos anos 40 após guerra até 1980, mas a partir daqueles governos Thatcher e Reagan, nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, primeira-ministra na Inglaterra, o ataque aos sindicatos foi a agenda de primeiro ponto no mundo inteiro dos neoliberais, dos grandes capitalistas que
querem mais lucro e mais produtividade, que significa mais poder. Na realidade, eles querem poder por meio disso. E assim os sindicatos vieram minguando, 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 até chegar onde estão, aqui no Brasil. O Brasil está muito Principalmente, enfraquecido. né? Forma trabalhista foi... Se bem que tem autocrítica também, né? Também eles precisaram muito... Mas mesmo assim, tá muito enfraquecido os sindicatos, infelizmente. Nesse momento que ele precisava mostrar sua força, eu acredito que esteja em dificuldade para mostrar. Sim, precisa de uma revitalização dos sindicatos, né? No seguinte sentido, abrir seus estatutos, abrir as suas Isso. representações, conversar com os outros, esquecer Então, das diferenças se aproximar da políticas, base. programáticas, porque essa, gente, perto da ausência de emprego, Se da aproximar ausência de da grana, base. não quer dizer nada. Se aproximar da base também. É, Alguns são meio distantes da base. se sedimentar, né? Porque eles surgiram daí. Não dá mais para a gente pensar que as saídas políticas, programáticas para os trabalhadores no mundo vão vir de uma classe iluminada, de um Deus iluminado. Elas devem vir aqui de baixo, elas devem vir do que as pessoas querem e pensam da vida e de acordo com a sua região. O grande concerto internacional é outra história, é um outro momento. Mas primeiro precisa conseguir aqui na base, no chão, né? Decidir que projeto que quer e como é que vai se organizar para chegar lá. É uma tarefa grande. É uma tarefa grande. Vamos ver aqui que horas são. Nós estamos às 8h51. Nosso programa Acorda Peão, toda terça e quinta, ele começa às 8 e pouquinho, e vai até às 9 horas. Doutor César, falando de outra coisa, voltando lá na Covid, um assunto que eu tenho visto, a gente anda com taxista, anda com Uber, eu trabalho no centro da cidade, bato papo com o pessoal que trabalha ali como ambulante na rua. A que se deve a baixa adesão da maior parte da população brasileira, principalmente das populações mais urbanas, às restrições sanitárias que são necessárias para impedir o avanço da Covid, já que no mundo inteiro não tem estrutura para receber todos os doentes potencialmente, e em relação à vacinação, não tem empresa, não tem estrutura, não tem como produzir vacina ao mesmo tempo para vacinar o mundo. Tem que ser um negócio em processos e em doses também devagar. Primeiro, vacina. O que você acha? O pessoal fala que vacina, para ficar boa, é 4 anos. Desenvolvemos nenhum. Será que olha, pessoal, eu tomo vacina. Primeira vacina que estiver disponível, eu vou tomar. Mas eu sei que vou com um risco tremendo. Porque se desenvolveu num espaço de tempo menor. E quem desenvolve fala uns 4 anos para ter uma vacina boa. Não é da noite pro dia que você vai desenvolver. Lockdown. Infelizmente, foi imposto à nossa sociedade o seguinte: ou você vai morrer de Covid ou de fome. É um dilema muito cruel. As pessoas precisam trabalhar, precisam ter sua renda, precisam ter sua vida digna. Então, ou morre de Covid ou de fome. É muito duro isso. Eu, particularmente, eu trabalho, atendo cliente, mas não era igual antes, né? Não ficava o dia inteiro no escritório, não. Eu fico em casa, se tiver cliente, eu me dirijo até o escritório. Então, nos exigiu algumas adaptações para uma aglomeração, restaurante, barzinho, essas coisas. Barzinho que eu adoro, não vou. Há 1 ano que eu não vou mais. Mas nos exigiu adaptação, ou seja, só sair se for necessário, né? Não sair mais passear, por exemplo, né? Pegar uma praia. Só se for uma praia mais isolada, que é uma praia que vai todo mundo, já não iria. Assim, temos que viver também, mas se adaptar às circunstâncias, né? O duro se o bicho ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Uma versão 2.0, né? A verdade é essa. Se ficar, você vai morrer de fome, se correr, você pega Covid. O bicho come do mesmo jeito. Pois é isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a lidar. Que a gente não sabe lidar. Pouca adesão às questões sanitárias, às exigências, não, devido a uma condição objetiva de tem que sobreviver. Sim. Justamente porque a gente não tem uma política de respaldo que tivesse, do governo. Ninguém sabe trabalhar com isso. Nenhum governante sabe, a verdade é essa. Ninguém sabe. É um problema novo. O mundo não passou por isso.
é novo. Nos exige adaptação, nos exige sabedoria. Os que passaram morreram, não tiveram aí para contar, mas os registros ficaram, Não, claro né? que dói. Claro que, pô, morrer. Eu sei que é arriscadíssimo. A gente aqui mesmo, tô sem máscara, tá sem máscara. A gente tá correndo um risco. A gente não sabe. A gente tem que diminuir. Quando a gente vai na farmácia, no mercado, você corre risco também. Você recebeu o trigador na porta da sua casa. Você tá correndo um risco. É lógico numa escala menor, mas você tá correndo um risco. O uso da máscara, gente. Aqui nós temos um aparelho que. Sim, mas está distante, tudo. Mas Não, mesmo e assim é um outra, risco. nós estamos num ambiente controlado. Mas isso é verdade. A máscara, ela A no gente dia a dia, ela minimiza o evita risco. 75% do A gente contágio. minimiza. Minimiza o A gente contágio. não tira o risco, mas minimiza. Minimiza bastante. A verdade é, não sabemos adaptar ainda. Tanto os governantes quanto nós. A gente não sabe ainda. E o que você pensa, assim, para fechar hoje o nosso Acorda Peão? Assim, você tem trabalhado, você trabalha, está direto com os trabalhadores no Sindicato da Alimentação. Qual a impressão que eles têm da pandemia da Covid? O que eles falam? O que o trabalhador verbaliza para você que você percebe que é de comum acordo? Não, eles sabem que tem um risco e preciso trabalhar e vou. Sem mais nem menos. Não, eu preciso trabalhar e vou. Porque, por exemplo, fala muito de aglomeração, né? Poder público. O ônibus vive lotado. É uma crítica que eu escutei o Demétrio da Globo News. Ele me fez pensar um pouco. Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Eu não vou aglomerar na praia, que eu acho errado. Eu não faria isso. Mas eu tenho que aglomerar no ônibus para trabalhar. Mas eu não condeno quem for na praia. Porque assim, o ano inteiro eu tive que ficar aglomerado no ônibus, no metrô. Tive que ficar sujeitando a atender cliente lá, aglomerando. Agora que eu tenho um monte de ladeira, não vou poder ir? Gente, a gente precisa pensar, mas tudo isso Não é tô fruta... falando que tá certa a pessoa de fazer isso. Uhum. Mas não dá pra condenar também. Mas isso tudo é fruto de uma falta de política educacional em relação à Covid por parte do Também governo. Como a gente viu, gastou mais sabe. com deputados nas emendas para Não, isso é votar a absurdo. presidência das duas casas do Congresso Nacional do que gastou durante o ano de 2020 inteiro dirigido à pandemia, né? Não, isso é um absurdo, mas isso aí é... Mas é uma questão mais ampla que o governo. É nossa, do ser humano. A gente não sabe, na verdade. É verdade, Não mas sabe. a gente precisa amadurecer nessa pandemia, porque uma Precisa, coisa é todos fato, nós. né? Ela trouxe Mata, as mazelas. Mata. E expôs todas as mazelas do capitalismo. Isso é uma verdade. 88%. Ontem retorno às aulas na rede estadual. 88% das escolas em São Paulo voltaram. 5% dos alunos foram às salas de aula. E escola sim, escola não. Umas têm protocolo de higienização. Outras nem tanto e outras não têm. Umas têm o protocolo todo de higienização, mas seus alunos têm o celular que é da mãe, que não tem uma conta, um acesso à internet para ele poder fazer o sistema híbrido, pegar as outras aulas lá no sistema de ensino do Estado, online, por internet, e fazer 1 dia, 2 na semana de presencial. Então, como ele não tem a internet, ele às vezes não tem o celular. Nossa, tá uma bagunça, tá uma zona geral. Não, o que ficou evidente também é a desigualdade social também. Alunos de escola pública tiveram menos que 2 horas por dia de educação. Enquanto a de particular teve 3. E é o que você está falando. Nem todo aluno, infelizmente. Eu acho que a internet tinha que ser um negócio de graça para todo mundo. Nessa história tinha que entrar. Acontece, nem todo aluno tem internet em casa. Não tem um tablet, não tem um celular. Não tem um ambiente para ele estudar. Gente, é um prejuízo, é uma geração perdida. É muito triste, mas é. Essa geração que está entrando no colegial, que está lá na Tá 7ª, 8ª série. Primeiro ano, se alfabetizando, imagina, Patrícia. Gente, o Enem teve 50%, a abstenção, mais de 50% não foram as provas, uma parte não conseguiu fazer porque a internet deu problema, da Enem, lá da plataforma usada pelo Enem. Nesse país, nada é sério neste momento, por conta de um grande projeto de desmonte do Brasil e de extrema expoliação das riquezas do país e da classe trabalhadora. E nós estamos pagando muito caro isso.
e estamos financiando a saída desse povo que veio para o Brasil, financista, esse povo de bolsa de valor, esse essa hora povo sai de some dinheiro. investimento. Nós vamos investir no Brasil. Atenção, não é investir em estrada de ferro, não é investir em indústria, não é investir em setores da educação, não é investir em tecnologia e inovação. Não, quando eles falam investir, é vir aqui jogar na bolsa para pegar os juros altos das dívidas públicas do governo. É mais ou menos isso, né? É o Isso dinheiro é volátil. investir no Brasil. E aí, quando tem crise, porque como a gente não está indo para o comércio gastar, não tem moeda, não tem papel em Circular. dinheiro rodando, o que, que eles fazem? Nossa, eu vou liquidar os meus títulos, E eu vou embora. assalto a sua poupança, que está toda lá no Banco Central, cato o meu dinheiro transformado de monte de- dólar para real e vou embora. E o buraco fica aqui. E tive no um nosso monte sistema de- financeiro. Não, tive um monte de isenção fiscal, né? Incentivo fiscal. Não, pra isso. esse é gritante. A gente Paguei falou nada de disso imposto. o ano de 2019 na Corda Peão, desde que ele surgiu em abril, direto, né? Se contar que- a isenção fiscal que eles É, têm. a gente não É o único pode país do ficar mundo. um mês sem pagar o INSS, mas o empregador fica 256 milhões sem pagar e é perdoado da dívida, né? Ocorre a tal da renúncia fiscal, tem Ou que ser faz votada no refis, o cara Congresso. paga lá 50 Ah, anos. Nossa, Um cara, horror, uma é bagunça vergonha. geral. Isso aqui. E a gente precisa tomar pé disso. E o Acorda Peão é justamente para isso. Ele foi um programa idealizado, criado, para poder discutir essas coisas que acontecem no dia a dia do ponto de vista do trabalhador, porque a Rede Globo não vai falar o que a gente está falando aqui, nem Não. o Jornal Globo, nem a Folha de São Paulo, nem o Estadão. Né? E a gente vai procurar outras pessoas, outras fontes, para poder ler algumas notícias e falar o que isso afeta o movimento social, o movimento sindical e a classe trabalhadora. E como é que a gente pode responder? Porque se afeta a minha vida, porque alguma coisa está acontecendo. E se afeta de forma muito ruim, que me tira a dignidade de ser humano, a dignidade de trabalhador, aí precisa a gente tomar uma iniciativa, dar uma resposta para isso. O problema é como é que a gente vai se organizar, como é que vai fazer, quais são as reivindicações, quais são os meios. E a gente está aqui Na para verdade, escutar esse Patrícia, povo que pensa. Precisava, lógico, o líder não era herói nacional, né? Mas precisava de pessoas com espírito de liderança. Nós estamos órfãos disso. Pegar uma pessoa com espírito de liderança, nós não temos isso. Pegar líderes assim, sabe? Dar uma diretriz que a gente tá Porque meio esse espírito de gasgarrado. liderança também precisa de uma base que o apoie, né? Porque ele não Sim, surge do sim, nada. claro, claro. É que nós estamos tão passados, tão sofridos. Gente, ontem eu fiquei tão mal com a história do Banco Central, semana passada, e eu fico mal. E como é que a gente vai reivindicar? Você não tem esse espírito. Nós estamos vivendo sob a era do medo, sobre a era da treva. opressão As mesmo, né? trevas, tá? A ideia escuro. é detonar para você não reagir. É isso. Por isso o ataque aos sindicatos, que é a forma de reação. Que clássica. pode surgir dali poderia surgir uma liderança. né? Sim, sim. Mas nós vamos seguindo em frente e Mas vamos não há fazendo essas mal que reflexões. perdure e- eternamente também. Uma hora a gente vai passar por isso aí. Dias É a melhores história da virão. humanidade. A gente vai caminhando. Não sei se vou estar aqui pra isso, mas a gente vai chegar. Bom, lá. a nossa parte, eu já me comprometi uma parte da vida, já me comprometi durante uma parte da minha vida e continuo me comprometendo com o movimento social e o movimento sindical agora em outras bases, em outras formas, né, de atuação. Mas o Acorda Peão está aí para isso. Eu agradeço vocês que nos ouviram, seja de dia, seja de noite, seja de tarde, e eu gostaria que vocês conversassem conosco, colocassem sua opinião, debatesse, não precisa concordar. Vamos fazer o exercício de ouvir e fazer testes de realidade. Não vamos nos conformar com pouco. Isso aqui dá muito trabalho ler, dá muito trabalho pesquisar, estudar. Então eu vou jogar aí qualquer coisa que falar e eu assumo isso 100% na minha vida como certo. Não, isso é superficial. Vamos pautar pela originalidade. Vamos buscar uma saída do nosso jeito, da nossa cor, com a nossa alegria, com a nossa falta, com o nosso sofrimento. Porque é assim, essa terra é nossa, aqui é a nossa casa. Suas despedidas, doutor Sérgio? Bom César. dia a todos. Obrigado pela atenção. Estamos aqui para ouvi-los. Né? Não somos donos da verdade. Mas, calma,
Vamos deixar muito claro, não, a gente pode estar eventualmente errado, uma opinião ou outra. Mas estamos aqui para ouvir, para aprender, para crescer. Sim, é a diversidade que nos torna brilhosos, né? Que nos torna diferentes e irmãos também. Praticar essa coisa de um ouvir o outro é uma coisa boa na família, com os amigos, com a namorada, nas questões políticas, nas questões sociais. Mas isso tudo fica na estratosfera, gente. Nós vamos viver e nós queremos viver bem. E viver bem significa não viver muito nesse atrito, eu acho. A gente precisa sentar de fato para ouvir e para, mediante os fatos concretos, tomar posições que olhem o lado dessa maioria, que olhem o lado desse sofrimento e que faça isso minorar. Essa é uma perspectiva mais imediata. Lógico que tem um outro projeto muito maior que isso, que é que tipo de país, que projeto, que nação que a gente quer. Mas com tudo isso, eu agradeço a audiência de vocês e até quinta-feira. Nós estamos aqui a partir das 8 horas da manhã até as 9. Muito obrigada. Eu queria desejar tudo de bom a todos. E que tenham um ótimo dia.